a gente começar a tratar dos problemas brasileiros, eu quero saber sobre esse negócio da auditoria da dívida lá do Equador. Nessa auditoria que você coordenou, como é que foi a descoberta de 30 anos de picaretagem lá com relação ao dinheiro que o contribuinte pagava para os bancos? Me conta como é que foi isso. Tá bom. Primeiro, foi uma auditoria... o áudio. Pronto. Já está. Já está? Pronto. Já está. No Equador, a auditoria foi uma auditoria institucional. Foi uma comissão criada pelo presidente da República. Por um decreto, ele criou uma comissão, ele convidou pessoas do próprio país, do Equador, para integrar a comissão, tanto técnicos que lidavam com o manejo da dívida pública, como pessoas de movimentos sociais. E ele convidou 6 estrangeiros, 3 da América Latina, 3 da Europa, para também participar desse processo de auditoria. Nomeou todo mundo em decreto. Eu tive a honra de ser uma dessas pessoas. E fiz parte da comissão, então, institucional. Lá, eu fui designada a trabalhar na subcomissão de dívida externa junto aos bancos privados internacionais. Porque a dívida externa tem a dívida externa com o FMI, que é uma dívida multilateral, dívida com o Banco Mundial também, e tem a dívida com outros países, que é a dívida bilateral, e tem a dívida com a banca privada. Eu fui para essa comissão, da comissão dos bancos privados. E nessa comissão, nós apuramos que o processo de endividamento iniciava em plena ditadura militar, na década de 70, sem transparência. Os contratos respaldavam uma parte mínima da dívida. A maior parte era julgada no Ministério da Defesa, quer dizer, era o próprio financiamento da ditadura militar. Depois, essa dívida se multiplicou por ela mesma várias vezes, porque os bancos internacionais, que ao mesmo tempo eram credores, e eles é que controlavam as taxas de juros internacionais, porque eles é que comandavam o Fed, o Banco Central Americano, comandam até hoje, e a Associação de Bancos de Londres, que respectivamente cuidavam da LIBOR e da Prime, e que regiam esses contratos internacionais. Esses bancos alteraram as taxas de juros de cerca de 4%, 5% para mais de 20%. Então, imagina, o juro era 1/5 da dívida por ano. E isso é que provocou aquela crise no início dos anos 80. Nesse contexto de crise fabricada por essa multiplicação das taxas, vem o FMI. O FMI entrou no Equador em 83, da mesma forma, aqui no Brasil também foi em 1983, na Argentina, em quase todos os países também vinham de ditaduras, o processo é idêntico, tá? O que o FMI exigiu? Que o país transferisse todas as dívidas externas junto a bancos privados. Então, dívida externa contraída pelo setor público, por empresas privadas, pelos próprios bancos e aquelas outras dívidas que não tinham nem documento. Tudo isso foi empacotado e virou dívida do Banco Central do Equador junto aos bancos internacionais. Esses contratos feitos na década de 80, eles entraram num processo de prescrição. Em 1992, essa dívida prescreveu. Por quê? Houve um não pagamento, lá em 86, de juros, porque as condições foram onerosíssimas, o Banco Central teve que passar a pagar uma dívida que ele não tinha recebido 1 centavo, né? E essa prescrição aconteceu em 1992, e no processo de auditoria, nós localizamos o documento de renúncia a essa prescrição. Então, esse aí foi o principal documento, porque uma dívida prescrita é uma dívida morta. E nenhuma autoridade tem poder para ir lá e fazer um acordo e ressuscitar essa dívida. Esse dinheiro é do povo, é da nação. Então,
esse processo extremamente nulo, né, resultou em que essa dívida ressuscitada, essa dívida que tinha prescrito e foi revalidada, ela foi negociada no chamado Plano Brady, em Luxemburgo, em 94, e transformou aquela dívida em títulos. Esses títulos passaram depois por outras negociações, porque eram títulos totalmente ilegítimos, e é importante ressaltar que o processo no Brasil foi idêntico, tá? E só que lá foi tudo documentado em auditoria. O presidente Rafael Correia deu maior respaldo, tanto político como em todos os sentidos, para a gente obter a documentação. E ele chamou a si um ato soberano. Quando finalizou o processo, ele submeteu o nosso relatório a crivo jurídico nacional e internacional, e, diante do respaldo jurídico, ele fez uma chamada aos detentores dos títulos, da seguinte forma: olha, aqui tem uma nulidade flagrante, quem quiser, eu tenho o dinheiro aqui, eu vou recomprar os títulos por no máximo 30% do valor. Quem quiser, apresenta o título. Quem não quiser, pode entrar na justiça e o país vai se defender com esse relatório de auditoria que diz que o Equador já tinha pago muito mais do que devia. 95% dos detentores dos títulos entregaram os títulos, nunca entraram na justiça contra o Equador. O Equador teve um alívio no pagamento da dívida impressionante. Vocês podem olhar os dados da CEPAL. O Equador entrou num processo de desenvolvimento socioeconômico impressionante, não sofreu rejeição de credores, pelo contrário, passou a ter acesso a créditos muito mais baratos, porque teve a sua situação fiscal equacionada. Então, foi um processo impressionante, resultou em benefício para a população, para o país, para o desenvolvimento socioeconômico, porque os investimentos em saúde, educação, triplicaram, os investimentos em estradas e outros passaram a acontecer, e esse processo todo mostrou a eficiência, a eficácia de uma auditoria, né?